São José, que tivestes a singular tarefa de amar com coração de pai e de educar para a vida Jesus, o Filho de Deus feito homem, protegei-nos dos perigos e das tentações sedutoras do mundo. Mantei-nos firmes na fé e orientai a nossa vida para o bem e a caridade em favor de todos. São José, rogai por nós. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: glorioso patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nesses momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão. E dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. São José, rogai por nós. Nesta última colocação que nós vamos fazer desse primeiro módulo, onde nós estamos ainda dando uma visão geral sobre a pessoa de São José, sobre o desenvolvimento do conhecimento dele, sobre a importância dele na história da salvação, enfim, sobre aquilo que nós falamos até agora. Nós vamos encerrar essa colocação desse primeiro módulo, lembrando que colaboraram para o desenvolvimento da teologia de São José, do conhecimento de São José, os centros de estudos josefinos. E eles existem e estão presentes em alguns lugares. E o interesse pela pessoa de São José, pela teologia de São José, começou a sistematizar-se também no final do século retrasado, começo do século passado, com alguns centros de estudos que tinham o objetivo de divulgar a teologia de São José. E um dos primeiros que aconteceu foi um centro de estudos de Módena, na Itália. Isso já lá no ano de 1863, que começou bem simplesinho, publicando uma revista que era chamada de O Devoto de São José. Ali já começou realmente a distribuir o conhecimento de São José por meio desses estudos. Depois veio, em 1947, um grande centro de estudo sobre São José, lá na Espanha, em Valladolid. E esse centro existe até hoje. É um dos que mais colaboraram para o desenvolvimento dos estudos sobre São José. Esse centro, ele tinha teólogos que proporcionavam estudos sobre a pessoa de São José. E
criou daí uma revista chamada Revista Estudos Josefinos, Estudos Josefinos. E esse centro foi levado adiante pelos carmelitas. E existe até hoje esse centro lá em Valladolid, na Espanha. Os que começaram esse centro já faleceram, portanto, terminou um pouquinho, acabou um pouquinho a sua importância, o seu valor, mas ele continua ainda sendo uma referência para toda a teologia de São José. E esse mesmo centro, em 1953, ampliou a sua participação, criando a Sociedade Ibero-Americana de Josefologia, que compreendia a Espanha, Portugal e os países americanos. Ou seja, o conhecimento de São José não ficou parado somente ali na Espanha, mas também voltou para a língua portuguesa, particularmente para o próprio Portugal. Depois, em 1952, surgirá um outro grande centro de estudos sobre São José. Nós sabemos do Oratório de São José, que existe lá em Montreal, no Canadá, o famoso Oratório de São José, o maior do mundo. E ali surgiu, em 1952, um centro de pesquisa e documentação para publicar tudo aquilo que era produzido sobre São José. E surgiram, para a publicação, os chamados cadernos de Josefologia, Cahiers de Josefologie. Esse centro de Montreal foi muito importante. Quem foi a alma desse centro foi o padre Roland Gauthier, um estudioso profundo de São José, que tem grandes livros sobre São José. Eu tive a felicidade de conversar com ele algumas vezes, uma pessoa que amava muito São José e colaborou muito com esse centro do Canadá para o desenvolvimento do conhecimento da teologia de São José. Infelizmente, esse centro hoje não está mais produzindo trabalhos, estudos sobre São José. Morreu o padre Gauthier, acho que parou um pouco nesse sentido. Outra iniciativa que veio colaborar no desenvolvimento da teologia e do culto de São José surgiu na Itália com o nome de Movimento Giuseppino, Movimento Josefino, e foi lá pelos anos de final de 1940 também, com o padre Ângelo Rainero. Depois, esse centro se tornou um organismo oficial da Congregação dos Oblatos de São José, que é da minha congregação, e quem levou para frente esse centro, que colaborou muito para o desenvolvimento do conhecimento de São José, foi o padre Tarcísio Stamari, que nós fizemos a referência dele aqui, infelizmente já falecido, e o padre Stamari foi um grande incentivador do estudo, do conhecimento da teologia de São José. E esse centro publicava uma revista chamada Iosef, com sede em Roma, que sempre mostrava, trazia aprofundamento sobre a pessoa, sobre a missão, sobre
a presença de São José na Igreja, na história da salvação. Depois, ainda na Europa, em 1968, surgiu um outro centro, chamado Centro de Estudo sobre São José da Polônia. E esse centro tem sede em Kalisz. Foi uma iniciativa de um bispo, João Zareba, e publicava estudos mais na língua polaca. E claro, então não tinha muita presença para todos, porque a língua é difícil de se conhecer. Depois desse centro de Kalisz, na Polônia, surgiu também o Centro de Estudo Josefino da Alemanha, em 1992. Surgiu depois um outro centro de estudo em Malta, na cidade de Rabat, foi criado em 93. Depois surgiu o Centro Josefino de Estudo Josefino na França, em 2003, e também da Áustria. Esses pequenos centros que surgiram, mas não tiveram assim, não têm assim tanta importância quanto ao centro de Valladolid, que ainda continua publicando estudos sobre São José, e também do Centro de Estúdios Josefinos do México, que surgiu em 1983, como Centro de Documentação e de Estudos sobre São José do México. Esse Centro do México, ele existe, ele produz vários subsídios. E desses centros que eu referenciei aí, são todos eles importantes. Alguns deles eu tive a oportunidade de conhecer, de visitar, ver como funciona, como, por exemplo, o Centro do México, o Centro da Itália, o Centro de Kalisz. Todos eles são organismos importantes que colaboram no desenvolvimento da teologia de São José e da espiritualidade de São José. E, por fim, eu quero lembrar o Centro de Espiritualidade Josefino Mareliano de Apucarana, que é da Congregação dos Oblatos de São José, da minha congregação, e que surgiu em 2003 e que também contribui para o desenvolvimento da teologia de São José. Esse centro faz a cada 4 anos um simpósio sobre São José, onde participam leigos e participam também religiosos, padres, seminaristas. Já fez 6 desses simpósios sobre São José. Também publica uma pequena revista chamada Estudos Josefinos, a cada 3 meses, sempre divulgando a teologia de São José. Publica todo mês um subsídio muito bonito chamado Semente Josefina e procura desempenhar, desenvolver a espiritualidade de São José. Então, existem vários centros de estudo sobre São José que realmente colaboram para o desenvolvimento da teologia de São José. E alguns desses centros que nós lembramos aqui, eles produziram ao longo dos anos vários estudos sobre São José, com os simpósios sobre São José, onde eles reuniram estudiosos sobre São José para debaterem tudo aquilo que foi publicado, tudo aquilo que foi desenvolvido sobre São José. E assim surgiram os simpósios internacionais sobre São José. E
esses simpósios são realizados normalmente a cada 4 anos. Eles começaram em 1970, com o primeiro simpósio de São José, que foi organizado pelo Centro de Valladolid, onde abordou São José nos primeiros 1.500 anos, e foi um dos fatos marcantes no desenvolvimento da teologia de São José. E foi desenvolvido os primeiros 15 séculos de estudo sobre São José. Esse simpósio foi apresentado em Roma, e depois disto se publicou um volume bem grosso sobre todos os estudos que foram feitos, as contribuições que os outros centros deram para a realização deste primeiro simpósio internacional sobre São José. Depois aconteceu o segundo simpósio internacional sobre São José, que foi realizado na Espanha, em Toledo, em 1976. E dessa vez, os organizadores desse simpósio, que foram sempre aqueles que fizeram parte ou que faziam parte dos outros centros de espiritualidade, realizaram estudos sobre São José no Renascimento, ou seja, tudo aquilo que foi produzido sobre São José a partir do ano de 1450 até o ano de 1600. Depois aconteceu o terceiro simpósio internacional sobre São José, que foi realizado em Montreal, em Canadá, onde existe, como nós falamos, existia, não existe mais hoje, o Centro de Estudos sobre São José de Montreal. E neste simpósio, o tema que foi desenvolvido foi São José no século XVIII. Isso, como era muita coisa, foi só a primeira parte desse século XVIII que foi realizado nesse simpósio. Depois aconteceu um quarto simpósio internacional sobre São José, que se deu em 1985, lá em Kalisz, na Polônia, onde eu disse que encontra esse centro de estudos sobre São José polonês. E o tema que foi estudado nesse simpósio foi São José, ainda no século XVII e no século XVIII. O quinto simpósio, depois, que aconteceu, foi em 1989, no México, na cidade do México, e onde foi a continuação do desenvolvimento do estudo sobre São José no século XVIII. Também foi muito importante esse simpósio, foram colhidas várias reflexões dos teólogos. O outro simpósio, o sexto já, aconteceu em Roma, em 1993. Nesse simpósio foi desenvolvido o tema São José no século XX, sempre com a participação, a colaboração dos outros centros de estudo sobre São José. E foram vários temas que foram desenvolvidos, 48 temas de assuntos bíblicos, teológicos, históricos, artísticos, devocionais, literários. Veja quanta riqueza realmente esses simpósios proporcionaram para o conhecimento de São José. Depois, como nós falamos, a cada 4 anos
se acontecia um simpósio deste, internacional, aconteceu o 7º, que foi abordado São José nos séculos XIX e no século XX. Este se deu lá na ilha de Malta, em 1997, onde também nós dizemos que existe um centro de estudos sobre São José. Aconteceu depois um 8º simpósio em El Salvador, onde se desenvolveu o tema da exortação apostólica do Papa João Paulo II, Redentores Custos, tanto os aspectos teológicos como os aspectos pastorais. Muito importante os estudos que foram feitos a respeito da carta da exortação apostólica do nosso Papa Santo São João Paulo II. Aconteceu depois o 10º simpósio internacional sobre São José, e este foi realizado novamente em Kalisz, lá na Polônia, onde já tinha sido realizado um outro congresso. E também nesse congresso, sempre com a participação de teólogos, foi abordado o tema São José, patrono para os nossos tempos. Muito importante esse tema, colocando São José dentro da perspectiva que nós vivemos hoje. Depois aconteceu o 11º simpósio na cidade Guzmán, lá no México. Esse simpósio aconteceu em 2013 e o tema que foi desenvolvido foi São José, guarda da vida e do amor. E houve a participação de vários teólogos neste simpósio também. Pois aconteceram outros, por exemplo, aconteceu ainda o simpósio de El Salvador em 2014, o simpósio da França em 2019, que foi o último. Todos esses simpósios foram muito ricos na produção de reflexões sobre a teologia de São José. Portanto, nós temos um valor imenso sobre o conhecimento de São José, e todos esses simpósios foram depois recolhidos em livros que se encontram à disposição nesses centros de estudo. Eu tive a oportunidade de participar de 4 desses simpósios, e desenvolvi alguns temas também neles, e pude perceber toda a riqueza que existe neste acontecimento, todo o empenho daqueles que propõem divulgar a teologia de São José. O último simpósio deveria ter acontecido aqui no Brasil, iria acontecer aqui, mas devido à pandemia não foi possível. Está marcado para uma próxima oportunidade. Por isso nós assim podemos ver quanta riqueza nós temos para conhecer sobre São José. Esses temas que nós colocamos aqui para vocês são temas para poderem justamente lembrarem que de São José tem muito para ser conhecido, tem muito para ser aprendido, tem muito para ser valorizado. Até agora nós não falamos nada especificamente da teologia de São José, mas nas próximas colocações nós vamos procurar centrar São José dentro da perspectiva da josefologia. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais, mas meu Deus olhou para mim
e me escolheu para ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo.